Então, nessa ação penal 503-7800, depoimento do senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano. Senhor Alexandre, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, em situações normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas é informado que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo. Segundo esse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça e colaborar com a Justiça. É isso mesmo, senhor Alexandre? Sim, senhor. Senhor Alexandre, em decorrência do acordo, eu vou lhe advertir, então, que o senhor não tem o direito ao silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por crime de falso testemunho. De acordo. Além do senhor também perder esse seu acordo, Sim, certo? Certo. Também esclareceu ao senhor que o que interessa à Justiça é apenas a verdade. Sim, claro. Certo? Nada para excluir, nada para exagerar. Ótimo. Senhor Alexandre, o senhor foi aqui acusado basicamente nesse processo pelo Ministério Público de ter recebido determinados valores de certas construtoras. Sim. E repassado valores também ao senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira. O senhor pode me esclarecer inicialmente como começou o seu relacionamento com o senhor Paulo Ferreira? Em 2006, eu fui até a sede do PT. Eu atendia uma empresa que tinha uma produtora de vídeo que tinha para receber um dinheiro, uma dívida com o PT, e fui solicitar para ele uma forma de pagamento, uma prestação de contas, né, de quando seria esse recebimento. E aí estabeleci uma relação com ele. Foi daí que eu o conheci. Esse relacionamento com ele foi duradouro, foi longo? Foi duradouro e manteve até a minha prisão. E basicamente como se caracterizava esse relacionamento? O senhor prestava serviços para ele? Relacionamento de amizade, no qual ele me indicava clientes, e tinha uma relação pessoal também, muito próxima, um bom amigo. O senhor repassava valores para ele? Sim. Esses valores que o senhor repassava a eles eram repassados normalmente a que título? Por que o senhor passava dinheiro para ele? Passava para ele a título de... Eu recebi o dinheiro, né? Começou aí, né, nessa... Na realidade, a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou aí. Eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para a campanha, né? E depois ele me pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas. O senhor tinha essa empresa Oliveira Romano, Sociedade de Advogados? Sim. Tinha outras empresas também? Tinha. Quais seriam? A Link e a Avante. Construbase Engenharia Limitada. O senhor recebeu valores dessa empresa? Se recebi. Por indicação do senhor Paulo? Sim. Como é que foi? O senhor pode descrever um pouco mais detalhado isso? O Ferreira me chamou para conversar e me apresentou uma demanda. Alexandre, eu tenho uma empresa que vai fazer uma doação, quer me ajudar, e me pediu uma nota fiscal, né? Você, como advogado, eles me pediram para ser um advogado, gostaria que você prestasse um serviço para eles e recebesse esse valor a mais, né? Eu falei, você foi para te ajudar, eu quero, tudo bem, o que precisa fazer, quem quer? Aí ele me deu o contato do seu Genésio e eu fui até o escritório da Construbase ali em Pinheiros, no edifício Tomei Otaki, e dali eu estabeleci uma relação com o seu Genésio. Tá. O senhor esteve diretamente com o senhor Genésio? Diversas vezes. E foi-lhe dito o que era esse dinheiro repassado da Construbase para o senhor para chegar até o Paulo Ferreira? Não. Foi falado da origem disso? Não. Só fui saber 2 anos depois dessa minha relação, 1 ano e meio, 2 anos. E se quiser eu posso detalhar. Foi saber como? O senhor pode detalhar? Claro.
depois de... o Genésio é uma pessoa também muito boa, muito bacana, e foi me apresentando... Quer dizer, ele me pediu sugestões para prestar o serviço para a empresa. Foi aí que eu apresentei alguns trabalhos que eu poderia fazer na área tributária, consultoria e na área de energia. Aí ele falou, não, vamos fazer esses projetos aqui. Aí eu comecei a apresentar para ele, ele colocava um valor a mais, eu colocava no custo a nota fiscal e o meu serviço, e o que colocava a mais era o valor que eu entregava para o Paulo, né? Para ajudar ele na campanha de 2010. Esse contato com a Construbase foi aproximadamente quando, esse primeiro contato? Começo de 2009, por volta de março de 2009. Isso perdurou até quando, aproximadamente? Até 2011, 12, talvez. E o senhor sabe me dizer assim, o quanto desses pagamentos correspondia à sua remuneração pelo serviço prestado e o quanto correspondia a repasses para o senhor Paulo Ferreira? Não tinha uma lógica, mas assim, eu executei um serviço de consultoria tributária de uma incorporação que eles estavam trabalhando. Então esse trabalho para mim, esse parecer, esse estudo que eu fiz, ficou por volta de 10, 15 mil reais, e eu coloquei o imposto e mais o valor que o Ferreira tinha que receber. Aí eu emiti a nota no valor total e recebia a parte que eu executava, recebia o imposto e o líquido eu entregava para o Ferreira, na maioria das vezes em dinheiro. Na denúncia, folha 76 seguintes, tem a relação de alguns contratos que a Oliveira Romano teria feito com a Construbase. Uhum. Então, por exemplo, tem lá, contrato de 18/12/2008, valor de 480 mil, serviços de levantamento de créditos tributários, entre a Construbase e a Oliveira Romano. Isso. Esse é um desses contratos? Esse é um desses contratos. Mas pelo que eu entendi aqui, a sua remuneração foi cerca de 15 mil nesse contrato? Depende do contrato. Tá. Né? Nesse caso, acho que foi uns 40 mil reais, especificamente, mais o imposto, e o restante eu entregava para o Paulo Ferreira. Que daria uns 30%, né, com o imposto. Como que era definido o valor desse contrato com a Construbase? Como que era? Como era definido o valor desse contrato? Quem O Genésio definia, falava, ó, eu tenho aqui uma conta que eu devo pagar, que é minha conta. E aí no decorrer da relação e dos faturamentos, porque eu emiti várias notas para a Construbase, né? Então no decorrer ele foi falando, ó, eu tenho que pagar isso daqui que está na minha contabilidade. Mas ele usava essa expressão mesmo, eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar. Isso está na minha conta, que ele dava uma expressão de o velho, o Agenor, eu não conheço ele, né? Ele fazia uma referência ao Agenor? Referência ao Agenor, só que eu não sabia quem era. Isso daqui é uma conta que eu tenho que pagar, que faz parte do acordo que eu tenho com o Agenor. Não me recordo do senhor, nos seus depoimentos anteriores, eu posso estar equivocado, que foram vários, do senhor se reportar o nome de Agenor. É porque eu não o conheço, né? Uhum. Não tenho relação nenhuma, não sei quem é. Depois tem no contrato, no continuado da denúncia, um outro contrato aqui de 17/7/2009, no valor de 167.282, também prestação de pareceres tributários. O senhor sabe dizer o quanto foi do seu serviço e o quanto foi repassado para esse contrato? Em torno de uns 20%, uns 30% no total com impostos. 30% do seu serviço? Com impostos. O imposto total, né? Então, se foi faturamento de 300, em torno de 250 eu entregava para o Ferreira, mais ou menos isso, 240. E o resto eu emiti nota, recebi o imposto, e a nota e o meu serviço quem pagava era a Construbase. Depois tem outro contrato aqui, 16/2/2010. Emissão de parecer jurídico para servir de vazamento a participação da Construbase na licitação do trem de alta velocidade, TAV. Sim. Que ligará a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, no valor de 198 mil reais. Isso. Esse foi um trabalho que nós executamos no escritório.
a pedido, inclusive, da Construbase, que eles tinham uma necessidade, que eles queriam participar, mas também tinha um sobrepreço que eu entreguei também para o Paulo Ferreira. O senhor sabe me dizer mais ou menos sobre o preço nesse caso? Em torno de acho que foi uns 30 mil, 40 mil o serviço, e o restante, mais imposto, e o restante eu repassei ao Paulo. O maior valor, então, era sempre repassado? Sim. Depois tem ainda um contrato aqui da Construbase com a Oliveira, elaboração de estudos jurídicos, orientação e assessoria para obtenção de alvará e licenças para implementação de loteamento em Cotia. Isso. 19/3/2010, 250 mil. Esse foi um serviço que o Genésio me trouxe. Ele falou: Alexandre, eu tenho esse loteamento, eu estou trabalhando nele, mas nesse caso especificamente, eu não executei nenhum trabalho. E foi recebido o valor mesmo assim? Recebi, só que eu só emiti a nota, pagou imposto, eu não fiquei com nada, eu repassei tudo para o Paulo. Depois tem aqui uma nota fiscal apenas, prestação de serviços jurídicos, concessão de aeroportos, Golden Share. Isso nós executamos também, que eles queriam participar do aeroporto de Viracopos. Fizemos o serviço, cobramos o meu preço, cobrei o preço pelo escritório, emiti a nota, recolhi o imposto e repassei o dinheiro. Aqui é o valor de 163 mil reais. O senhor sabe me dizer quanto aproximadamente é a remuneração do serviço? E quanto em torno de uns 15, 20 mil reais. Todos esses contratos com a Construbase, o repasse foi para o senhor Paulo ou tinha outros beneficiários? Sempre ele indicava, ele falou: Alexandre, eu preciso topar na minha campanha, eu tenho que pagar uma empresa de comunicação. Aí ele, tá bom, me passa o nome da empresa, eu avalio, e algumas empresas foram assim. Teve repasses que o senhor efetuou a pedido de alguma outra pessoa, que não o senhor Paulo? Desses contratos da Construbase? Não teve, foi tudo pro Paulo. Sempre ele que indicava, né? Poderia até ser para alguma outra pessoa, mas eu não sei se teve, posso afirmar. Houve algum comentário do senhor Genésio a respeito de eventuais negócios da Construbase junto à Petrobras? Houve. Ele foi aí que eu conheci, até estava pesquisando até para a minha colaboração. Ele não tinha uma relação direta com a Petrobras, era sempre através... aí ele me explicou no decorrer final de 2010, se me falha a memória. Ele me apresentou, falou: Alexandre, eu preciso ter tá acabando essa obra, que eu nem sabia qual era. Tá acabando essa obra e eu preciso agora, eu preciso de novas obras, eu sou diretor comercial, eu preciso de novos negócios. Eu falei: tudo bem, o que eu posso ajudar, né? Aí ele me apresentou essa planilha, que fala, que eu encontrei agora, de algumas obras, e especificamente as que estão em vermelho, que eram o interesse dele. E ele queria, como o Paulo não tinha, ele tinha saído da tesouraria, da secretaria do PT, e estava se candidatando a deputado, ele me apresentou, falou: me apresenta o novo tesoureiro, o senhor João Vacari, que tinha assumido, né, em 2010. E aí eu pedi uma reunião, e o João Vacari atendeu o Genésio, e o Genésio pediu para eu participar dessa reunião. E aí o Vacari foi bem incisivo, dizendo que ele não se metia nesses acordos, que são ajustes de mercado. Não é com ele isso, que tinha que negociar com as empresas. Né? E aí o Genésio saiu, e acho que não sei se teve mais nenhuma reunião com o Vacari e ele. Essa tabela já tinha apresentado? Não, eu encontrei agora há pouco tempo. Foi daí que eu soube que ele comentou sobre a obra que eles estavam fazendo do SEMPES, aí reclamou que tinha uma dificuldade em relação com uma pessoa chamada Genor, que depois eu fui descobrir que era da OAS.
O senhor chegou a tratar na Construbase com alguém mais, fora o senhor Genésio? Só fui apresentado ao senhor Celso, que o Genésio que me apresentou num dia que eu tive lá em reunião com a Construbase, com o Genésio. A empresa Chain Engenharia, o senhor teve contato com essa empresa também? Foi apenas um contato. O Ferreira pediu para eu atender uma pessoa chamada José Antônio Schwartz. E atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira. E eu emiti o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente pro... Onde que foi esse encontro com o senhor? No meu escritório em São Paulo. Aproximadamente quando que foi isso? 2010, eu acho que foi. E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídicos de recuperação de créditos, a Chain. Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase. O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo Não, nesse caso? não. Ficou com parte do valor ou repassou tudo? Repassei tudo. Ao senhor Paulo Ferreira. São Paulo Ferreira. E que o senhor, o que lhe foi dito na ocasião pelo senhor Paulo ou pelo senhor Schwartz do porquê desse repasse? Alguém falou alguma coisa? Ele falou que era uma doação, que ele estava ajudando na campanha do Paulo. Mas não explicou, eu nem liguei a fato nenhum. Consta ainda na denúncia aqui uma referência à empresa Ferreira Guedes, contratos com as Oliveira Romano. O senhor pode me esclarecer? Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, o senhor Erasto. Se me falha menor, acho que ele foi até o meu escritório. Eu agendei, ele veio até o meu escritório. E aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós poderíamos fazer. E basicamente isso. E eu apresentei alguns trabalhos, inclusive alguns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase. E executei o serviço, entreguei o serviço e emiti a nota. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Erasto? Umas 8 vezes, pelo menos, 10 vezes. 8 vezes? Então não foi essa única vez? Não, não. Eu fui no escritório dele também, né? Algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes. Algum outro executivo da Ferreira Guedes o senhor teve contato? Conheci o senhor Paulo Sintra, que é um executivo lá que trabalha com ele, mais especificamente sobre um trabalho de uma usina, de um mandado de segurança que nós entramos contra uma licitação em Barueri. Mas esse foi um serviço que eu até apresentei, mas foi um serviço que foi feito pelo escritório, que não tem nada a ver com o Paulo Ferreira. Algum desses encontros do senhor com o senhor Erasto, ou com o senhor Marcílio Schwartz, ou José com Antônio. o senhor Genésio, Sim. teve alguma testemunha além do senhor? Sim, Tinha outras pessoas? tinha. Por exemplo, no caso do Genésio, alguém presenciou as conversas do senhor Do com ele? Genésio, Ele ele ia no meu escritório, então minha secretária atendia. Tá. Né? Mas participar da reunião? Não. Reunião, acho que não. E no caso do senhor Marcílio Schwartz? Também não, acho que... Sabia que ele ia até o meu escritório, tem registro de entrada e saída, tem e-mails, tem todos comprovantes, mas assim... Participando Acho da que reunião essa conversa, não sei, não fiz a 3 pessoas. Né? E no caso do senhor Erasto? Do Erasto, não me recordo. Consta aqui no processo da denúncia uma referência a um contrato entre a construtora Ferreira Guedes, em 12 de janeiro de 2010, com a Oliveira Romano, relativo a serviço referente ao projeto de implantação do trem de alta velocidade. Sim. 341 mil. Esse é um desses contratos? Esse eu fiz, executei, né, o trabalho no escritório, eu e o doutor Eduardo. Nós entregamos o serviço, só que ele está um valor acima do valor normal que eu cobraria no escritório, né? O senhor repassou parte desse valor para o senhor Paulo Ferreira? Sim.
sabe dizer quanto que o senhor ficou e quanto que foi repassado aproximadamente? Em todas as vezes que eles me pediam, eu colocava, eu não descontava do Paulo o valor que eu tinha para receber, que era um serviço que eu estava fazendo para a empresa. Então eu cobrava da empresa o serviço, a nota fiscal, e eles me pagavam um valor a mais, né, para eu repassar para o Paulo. Quanto foram os seus serviços nesse caso? Em torno de uns 40 mil, cobrei dele, 60. Esse 40, é o mesmo 60. parecer que o senhor fez? Sim, é o mesmo, e eu cobrei o mesmo serviço. Mas o parecer é igual? É igual. E depois tem um outro contrato, 2 de março de 2010, construtora Ferreira Guedes, com Oliveira Romano, parecer sobre a possibilidade de discussão judicial para a exclusão dos valores de subempreitada das bases de cálculo do PIS, COFINS e ISSQN. Isso. 110 mil. Sim. Também? Também. Houve repasse? Houve repasse. Lembra quanto foram os seus serviços aproximadamente? 20 mil reais no máximo. Foi um trabalho bem sucinto e que ele estava fazendo um shopping center, e ele comentou, e eu falei, podemos fazer um trabalho nesse sentido, eu vou ter aí pelo menos umas 6, 7 horas de trabalho, vou montar esse estudo, e cobrei pelas horas do timesheet de serviço. Depois tem lá contrato em 20 de maio de 2010, cerca de 225 mil, contrato. Parecer sobre a possibilidade de exclusão do ISSQN da base de cálculo da contribuição PIS e COFINS, sobre a possibilidade de não incidência do mesmo tributo à incorporação por contratação direta, se a construção é realizada pelo incorporador em seu próprio terreno. Isso. Parecido com o anterior? Isso. É parecido, mas não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Não. O senhor prestou esse serviço? Prestei esse serviço. Lembra quanto foi sua remuneração? Em torno de uns 15, 20 mil reais também. Mais o imposto do total, e o restante eu entreguei para o Paulo. Pois consta contrato 25 de novembro de 2010, construtora Ferreira Guedes e Oliveira Romano, 25 de 11 de 2010, 20 mil reais. Consultoria jurídica, procedimentos licitatórios no estado do Rio de Janeiro. Isso eu não executei. Eu fui talvez emitir nota, porque ele devia estar fazendo alguma coisa lá. Ele explicou para mim que ele precisava, que ele estava... Isso foi simulado, doutor. O senhor chegou... Eu emiti a nota sem ter executado esse serviço. Ele ou o senhor Paulo chegaram a explicar ao senhor a origem desses valores, o motivo desses pagamentos, no caso da construtora Ferreira Guedes? Nenhum dos dois. Eles chegaram a mencionar se isso tinha alguma relação com a Construcap? Não. Aí eu soube pelo Erasto que a Ferreira Guedes é uma empresa do grupo Construcap. E aí depois, no decorrer, final de 2010, que eu conversei com o seu Genésio, comecei a ligar as informações e eu comecei a ter alguma noção da origem desse dinheiro, mas eu não tinha... Sempre nos primeiros faturamentos, eu achava que eles estavam fazendo uma doação realmente para ajudar o Paulo na campanha de 2010. Como o senhor fazia o repasse dos valores para o senhor Paulo Ferreira? O senhor podia fazer uma descrição? O Paulo tinha 2 assessores que ele pediu para eu pagar, eu paguei formalmente pelo escritório. Me indicou algumas empresas para pagar, como RDA, Briefing. Quem eram esses 2 assessores? Leônidas e Felipe dos Santos. Mas eu nem os conheço pessoalmente. Eles trabalhavam no Rio Grande do Sul com ele. Uhum. E sacava o dinheiro e entregava em mãos. O senhor não fazia também transferência bancária de valores para Alguma ele? coisa, mas pouca coisa. Do montante era pouca coisa. O senhor começou a responder, falou da Briefing, RDA. Pode me esclarecer melhor isso aí? É uma empresa de uma pessoa que trabalhava com ele, ajudava ele na campanha. Uma pessoa de comunicação que ajudava ele também. As 2 empresas são da mesma pessoa? Da mesma pessoa. Se me falha a memória, eu acho que sim. Felipe Santos, o senhor mencionou? Isso.
Consta aqui na denúncia a referência a um contrato de assistência técnica informática Isso. que a sua empresa seria formada com ele. O senhor podia me esclarecer? Era um contrato apenas para formalidade, para ele receber e recolher os FGTS, as contribuições, como prestador de serviço. Esse dinheiro era repasse a pedido do senhor Paulo? Sim. O serviço não foi prestado? Para mim não, para ele, né? Eles atendiam, acho que atendia ele na campanha. Mas esse serviço foi prestado ao senhor ou à sua empresa, Oliveira Romano? Não. Depois tem um Leônidas Giacometti. Leônidas Giacometti. Um contrato aqui na denúncia. É a mesma forma do Felipe. Quem que é Leônidas Giacometti? Não o conheço. Esse contrato, parceria para indicação de clientes para o escritório. Pagamento de 2.000 mensais do seu escritório para esse Leônidas. Era um assessor do Paulo, mas eu não o conheci. Ele prestou algum serviço ao senhor ou Não. ao seu escritório? Não. Tem aqui no processo daí uma série de pagamentos que o senhor teria feito. Normalmente aqui em espécie, parece. Sim. A diversas pessoas. Estado-Maior da Restinga, Viviane da Silva Rodrigues. Isso. Quem que são essas pessoas? A Viviane era uma pessoa que fazia que eu saiba, tá? Fazia a campanha para ele com esse grupo carnavalesco, que ajudava ele como um cabo eleitoral, né? E a Restinga era um grupo carnavalesco que ajudava na campanha dele. Ele pediu para fazer doações para ele. Esses pagamentos foram feitos a pedido do senhor Paulo? Sim. O senhor tinha algum interesse nesse pagamento? Estado-Maior da Restinga ou a senhora Viviane? Depois tem também aqui Sandro Ferraz. Sabe quem é? Não. Silvânia Gomes Temétio. A Silvânia era secretária do Paulo quando ele era tesoureiro. Júlio César Schmidt Garcia. Não conheço. Marcelo Rosauro Zasso. Era uma pessoa que trabalhava com o Ferreira na campanha. Leonita de Carvalho. Também. Trabalhava com ele na campanha. Adriana Miranda Moraes. Também ajudava ele na campanha. Angelita da Rosa. Parece que é advogada dele da campanha. Ana Paula Baumberg. O Jonas Baumberg. São os filhos dele. Que estavam também trabalhando, acho que com ele, não sei. Nair Gomes dos Reis de Oliveira. Não conheço. Marcelo Machado dos Santos. Não conheço. O senhor tem algum relacionamento comercial com o senhor Paulo Ferreira? Não. Algum bem que o senhor tenha comprado dele ou ele vendido para o senhor? Ou vice-versa? Bem... O carro que o senhor vendeu, o imóvel que o senhor vendeu? Eu dei como parte de pagamento, eu entreguei para ele um carro e ele também pediu para comprar um carro do Vacari, que estava no nome da esposa dele. O senhor pode me esclarecer essa história do Vacari, do carro? Ele tinha esse crédito da Construbase, dessas empresas que já estão citadas, né? E ele falou: Alexandre, tem dinheiro lá? Tem. Então eu gostaria que você comprasse o carro para me ajudar para fazer a campanha lá no Rio Grande do Sul. E como é que o senhor sabe que esse carro era pro Vacari? Porque eu fui na casa do Vacari com ele e vi o carro, né? Mas eu nunca andei com o carro. Hã? O senhor que entregou o carro para ele, não? Não, eles se falaram e entregaram o carro, né? Eu só comprei o carro, declarei no meu imposto de renda o carro, o veículo. Que carro depois... era esse? Hilux ou uma Pajero. Ou Pajero ou Hilux deve ser a mesma coisa, não sei. O senhor comprou ele, chegou a emplacar ele antes de transferir? Não. Não? Pode interromper o áudio, tá?